assunto da semana passada tinha a ver com mindfulness, a atenção plena, a tomada de consciência do próprio para consigo e a tomada de consciência. Queres passar para ali para ter parede? À vontade. E também o processo de estar ciente do outro, não é? E eu contei aquela metáfora do tempo contada pelo Buda, de dois malabaristas, não? Com aqueles malabaristas que está um a segurar a vara e o outro a fazer malabarismo, e o que era o mestre, só para relembrar a historinha, sugere à sua discípula, se eu bem me lembro era uma mulher, que o que havia a fazer era ele ficava muito atento e cuidava dela, e ela por sua vez cuidava dele, e assim, cuidando um do outro, ia correr tudo bem, iam fazer grandes malabarismos, as pessoas iam gostar muito e iam ganhar dinheiro. E é aí que a discípula diz que não vai fazer isso, porque não é assim que deve ser feito. O que deve ser feito é, ele cuida de si, dá atenção ao que é que está a acontecer consigo, ela cuida dela e dá atenção ao que é que está a acontecer com ela, e assim é que vai correr bem, e a história toda. E depois ele conclui dizendo, mas era isso mesmo que eu estava também a dizer. E a pessoa fica na dúvida se o mestre estava a fugir, a não reconhecer, ou se estava a dizer, repara que um está implícito no outro. E isto veio da questão exatamente sobre a atenção plena, enquanto o que se passa connosco é a atenção plena do que é que pode estar a acontecer com o outro. Sónia, havia alguma coisa em específico que querias perguntar em relação a essa atenção plena referente ao outro? Havia alguma coisa específica para clarificar? Assim que eu me recordo, não. Era mesmo na relação com o outro. Eu parece-me que o treino de atenção plena começa em casa, então começa primeiro consigo. Mas quando se lê o Sutta, o Satipatthana Sutta, que é exatamente o registro mais antigo que temos do Buda a ensinar o treino da atenção plena, e o treino da atenção plena cobre assim 4 famílias de práticas, que é uma que é o corpo, e aí só há 10 práticas, depois outras que são referentes às sensações, à atenção plena das sensações, e aí também há muito desdobramentos, depois a atenção plena de estados mentais e a atenção plena de dhammas. E nessa atenção plena, deixa eu ver se eu recordo bem esta parte do refrão, é sugerido que o praticante, exatamente, note esses fenómenos dentro de si e note esses fenómenos também exteriores a si. O que é um pouco estranho quando começa a chegar aos estados mentais. A pessoa notar os seus estados mentais. Agora, notar os estados mentais do outro, eu não acho que está a ser sugerido que a pessoa desenvolva superpoderes. Como é que se diz quando conseguimos ler o pensamento dos outros? Telepatia. Mediunidade. Telepatia, eu acho que é telepatia, não é? Telepatia. Eu acho que não está a ser sugerido que temos que todos ser telepatas, mas talvez esteja a sugerir a pessoa observar como é que os estados mentais se manifestam, mesmo vendo de fora, se manifestam no outro. E isso é possível se a pessoa o tiver feito consigo, não é? Só quem vivenciou, na medida em que nos permitimos testemunhar todas as nuances que envolvem estar vivo em nós, nessa medida que é possível também apreender ou pelo menos empatizar com o que é que poderá estar a acontecer no outro. Se há aspectos da nossa experiência, da nossa própria experiência, que nos são inacessíveis, porque para sobreviver o desconforto que a vida nos apresentou, aprendemos a dissociar, a não reconhecer esse sentir, é muito difícil que possamos empatizar com o outro quando essas experiências, esses sentimentos se manifestarem no outro. Porque se são inaceitáveis em nós, também serão inaceitáveis no outro. Agora passando assim um pouco mais
tentando dar um exemplo concreto, vivido. Por exemplo, que eu noto. Por circunstâncias da vida, eu desenvolvi uma noção de quem eu sou que assenta bastante na autonomia. Ou seja, de não precisar dos outros. Okay? O que é que isto tem como sombra? Quando alguém põe muita ênfase na autonomia, normalmente tem como sombra que quando precisa dos outros, ou a experiência de precisar dos outros, não foi uma coisa segura. Então a pessoa diz, não, peraí, então para ser seguro é melhor não contar com os outros. E tende depois a ver o mundo como o que está certo é não contar com os outros e ir por aí fora com a sua autonomia. Mas basta estar vivo para a pessoa reconhecer o quanto é dependente dos outros. Nós sem o outro já não estávamos aqui. O facto de nós estarmos aqui é fruto exatamente da nossa interdependência com os outros. E de termos sido ajudados, acarinhados, alimentados, e a cada instante, só o facto de não nos atacarem já depende da bem-querença e boa vontade dos outros. Mas se temos um modelo de autonomia, que como é o meu caso, a pessoa tende a não reconhecer, não só tem dificuldade de reconhecer que precisa dos outros, como nem reconhece o quanto os outros estão a contribuir para a sua vida, porque no seu modelo ela está no centro desse processo em que é ela que faz tudo, mas na verdade não é ela que faz tudo, há uma quantidade de gente. Então sempre que se encontra numa situação em que precisa do outro, tem mesmo dificuldade de lidar com as emoções que surgem. E, por exemplo, no meu caso, eu acho que está um bocadinho melhor, mas mesmo assim ainda acontece bastante, quando estou numa situação de depender de alguém, em vez de ter com essa pessoa com o reconhecimento da minha vulnerabilidade e com a necessidade de apoio de outrem, o que eu tendo a fazer é, se não estou atento, é ficar muito irritado. Especialmente quando o outro não está a adivinhar o que é que eu estou a precisar. E, sabe, uma pessoa irritada não tende a ser o tipo de pessoa que os outros querem ajudar. Antes, pelo contrário, as pessoas afastam-se e encolhem-se ainda mais. O que leva a que eu fique ainda mais irritado. O que podem imaginar gera bastante frustração. Não só para mim, como para as pessoas com quem eu convivo. E só é possível saber isto se despender alguns instantes notando o desconforto que emerge no meu corpo nesse tipo de situação, não acreditando na enxurrada de julgamentos que estou a fazer em relação aos outros, do quão os outros realmente não dão apoio nenhum, são sempre a mesma coisa, como é que é possível, tu não podes contar, sou sempre eu a ter que fazer tudo, e depois quando preciso não há ninguém, essa linha, é preciso ouvir isso e dizer, ok, olha aqui um lado que diz isso tudo, e poder conectar com o desconforto que está por baixo desses julgamentos, porque esses julgamentos é só para não sentir o desconforto. E o primeiro nível de desconforto normalmente depois da raiva é medo, e depois do medo, sim, vulnerabilidade. E o pesar. E obviamente há sempre um pesar, que é o pesar de não poder aceder diretamente a ter apoio. E quando o sofrimento foi gerado por isso, e também por vezes há o pesar de houve algum momento crucial em que a pessoa aprendeu que precisar de apoio é melhor não contar com isso. Porque a coisa não vai acontecer. E pronto, e desenvolve o seu coisa de autonomia. Então, com esse tipo de padrão,
a ocorrer automaticamente. Não sei se estão comigo, está a dar para seguir o que eu estou a dizer? Sim. Isso a desdobrar-se automático e que não requer qualquer iniciativa por parte de um eu consciente. Isto vai por aí afora. Se eu não estou atento a isto, a estes desdobramentos, também lido com o outro completamente automático. Então, se o outro estiver infeliz, quer dizer, dá para os dois lados. Se o outro tiver um modelo de muita autonomia, dá jeito até um certo ponto. Mas deixa de dar jeito porque eu sou um ser humano e, enquanto ser humano, há uma necessidade de conexão, de interajuda, de partilha. Se a pessoa tem dois universos, cada um deles muito centrado em si próprio e muito autónomo, o que é que não acontece? Conexão, não é? Então há uma insatisfação também. Mas depois, então, uma pessoa que tem muita autonomia tende a gravitar a ir buscar pessoas que têm pouca autonomia. Mas depois critica-as porque elas têm pouca autonomia. Essa está sempre candente. E isto tudo sem uma metacognição, uma atenção plena do que é que para aqui vai, a pessoa anda para aqui às turras, a tentar fazer, está a fazer o melhor que pode, mas a engrenagem está o que o Buda chama dukkha. Dukkha é exatamente o sentido literal do dukkha é uma engrenagem que está, como se diz no Nordeste, troncha. A coisa não roda com facilidade, aquilo não está bem, não se desdobra com facilidade. Então eu acho que o treino da atenção plena essencialmente que a pessoa precisa mesmo de cuidar de si, aprender a cuidar de si, aprender a atender aquilo que em si é importante e atender o que é que esta vida lhe está a dizer. E eu acho que é um treino brutal, porque parece-me que não é nesse sentido que nós somos educados. Eu acho que nós não somos educados para atender às necessidades da vida que aqui está. Eu costumo dizer que o sistema não está desenhado para promover seres humanos felizes. O sistema está desenhado para promover capital. E isso é porreiro. Se a pessoa souber usar o sistema, isto pode ser muito giro. Mas saber que a coisa não, desde o momento em que a pessoa nasce, pá, na maternidade, se já foram uma maternidade, as mulheres já lá foram, mas já foram com um olhar de ver o que é que acontece na maternidade. Há uns abutres vestidos de fato e gravata que estão lá constantemente a impingir coisas que têm a ver com o processo de maternidade. Vêm das farmacêuticas. E há logo uma série de absurdos que acontecem tanto com a mulher que está a dar à luz quanto com a criança, que só servem para a farmacêutica. Só serve para a indústria hospitalar e farmacêutica. Desde o momento em que a pessoa nasce, esta coisa não está desenhada para atender a vida que lá está. Está desenhada para atender o capital. Okay? E não melhora. Antes, pelo contrário. A escola, depois a educação que nos foi dada pelos pais que também passaram pela escola, nada disto está feito para a pessoa despertar. Isto está feito para a pessoa engrenar. Não é? Então não quer pessoas que sabem o que é que sentem e o que é que precisam. Logo, pessoas felizes. Não. A pessoa quer pessoas dependentes, que não sabem o que é que precisam, cheias de medo, porque quanto mais medo se tem, mais fácil é dirigir as pessoas para o que é que hão de fazer. Cheias de medo, e se possível, com uma grande dívida, para terem que trabalhar a vida toda até morrerem. Não estou a exagerar muito, pô, não. E a pessoa é alimentada de pequenininho, que isto é a única maneira, é assim que deve ser, e toca fazer exames, uma maneira interessantíssima de aprender. A pessoa aprende a regurgitar exatamente aquilo que lhe deram, sem qualquer sentido crítico, porque o que importa é ter a nota. A coisa está mesmo muito bem desenhada. E depois vai para o mercado de trabalho.
tendo aprendido patavinas sobre o que é ser humano e um completamente incapaz para lidar até com a tarefa que supostamente teve a aprender. Muito giro. Por isso, se a pessoa não tiver a atenção plena do que é que para aqui vai, a possibilidade de honrar o potencial humano é muito diminuído, não é? E nós vivemos em tempos fantásticos. Isto nunca teve tão bom, por um lado. Nunca houve tanta liberdade da pessoa poder escolher o seu caminho. Nunca houve tanto acesso à informação útil. Também a informação inútil também nunca houve tanto acesso. É impressionante. Mas pelo menos a útil, a pessoa tem acesso. Eu sou filho de um pai que me dizia: eu com 18 anos metia-me no comboio e ia para Madrid para falar com alguém, para ter acesso a livros. Eu ia visitar universidades só para estar lá. Eu não era aluno, mas fingia que era aluno. Porque não havia, não tinha nem acesso à informação. Está melhor, está muito melhor. Aqui no Burgo, desse ponto de vista, algumas coisas estão muito melhores. Outras nem tanto, mas isso é Samsara, isto nunca foi perfeito. Não estou a dizer que houve uma altura que era perfeita, blá, blá, blá. Sempre foi necessário a pessoa abrir a pestana e tomar as rédeas da sua existência. Porque ficar à espera que o sistema o faça por si é comido vivo e cuspido no fim. E paga também no fim. E bem. E não é pouco. Paga para nascer e paga para morrer. E paga do caminho todo. Então, só voltando, isto foi uma digressão. Mais ou menos. Agora, voltando à atenção plena dos outros. E por isso é que Sangha é tão importante. É muito difícil praticar a atenção plena em relação a nós e aos outros quando o meio envolvente é muito inóspito. Em que o meio envolvente está, a cultura à volta está mesmo convencida que é boa ideia andar entorpecido e que quando não há do lado com quem estamos a lidar uma faísquinha de autoconsciência e é só reatividade atrás de reatividade em total piloto automático, é muito desgastante. Então ajuda imenso ir estabelecendo relações com outros seres humanos que do lado de lá está alguém. Do lado de lá está alguém que está com vontade de honrar a oportunidade que tem de estar vivo e de realmente despertar o potencial que é ser humano. E Sangha dá-nos essa oportunidade de podermos aprender uns com os outros e de manifestar o potencial que é de ser humano, de um ser humano conseguir viver em paz consigo e poder viver em paz com o outro. A experiência de harmonia que surge quando começa a haver um número de praticantes com algum nível de autoconsciência e sensibilidade ética é muito prazeroso de vivenciar, é mesmo agradável, sabe bem, este organismo. Há um livro fantástico que é A General Theory of Love, em que a tese de 3 psicólogos americanos, o que está a ser proposto é como nós somos construídos para amar, o quanto a nossa autorregulação, o nosso equilíbrio depende da qualidade da relação com. E Sangha permite que este organismo encontre o seu sentido de equilíbrio na relação com o outro. E eu acho que isso, por isso, quando o budismo diz que é um dos 3 tesouros, os outros 2 sendo Buda e Dharma, é mesmo um tesouro. E é um tesouro que a pessoa vai cultivando, não é? Aquilo não vem feito, vai cultivando. E claro que quando numa Sangha começam a emergir não só pessoas com algum grau de autoconsciência, mas pessoas mesmo despertas, ou seja, pessoas que já
já não tem como referência principal da sua expressão o lado automático, mas sim tem como principal expressão o seu lado autoconsciente, a sua capacidade de escolha e resposta consciente, aí fica ainda mais interessante. Aí a coisa... Eu tenho a sensação que pode ter havido uma altura da história da Índia, porque houve uma altura de grande expansão e riqueza, na qual o budismo era a religião predominante, e tenho assim uma fantasia que possa ter acontecido algum momento na história da humanidade, uma sociedade muito consciente, com um nível de sensibilidade ética bem mais elevado do que aquela que existe hoje em dia. Não sei se é verdade ou não. Há umas descrições curiosas de viajantes chineses a viajarem para a Índia no primeiro século para irem buscar ensinamentos budistas e levarem de volta para a China, e vindos da China, e também que é uma grande comparação, porque acho que a China tinha acabado um período de 700 anos de guerra. Então, quando chegavam à Índia, as descrições é que aquilo era o paraíso na Terra. A maneira como as pessoas se tratavam, o nível de liberdade sexual que havia, os níveis de aceitação de várias religiões. Isso foi resultado do imperador Ashoka, que incentivou muito não só, ele dava muito incentivo ao budismo, mas incentivou todas as religiões e a harmonização entre as várias religiões. Então tem esta fantasia de uma altura da história da humanidade em que pode ter surgido uma sociedade mais desperta. E há histórias, estou a pensar num sutta em que o episódio que se descreve são os aldeões à volta do poço, okay? E a conversa à volta do poço onde se vai buscar a água era sobre a atenção plena, os estágios de absorção e em comparação ao Vipassana. E o Buda a comentar que naquela vila o nível de atenção plena era muito elevado. Então o meu sonho é fazer em Campo Lide Campo Lide um bairro desperto. A pessoa cria uma sociedade desperta dentro de uma sociedade talvez menos interessada em despertar, e aos poucos a coisa vai ramificando. Não sei como é que nós fomos aí parar, mas pronto. Deixa eu parar um bocadinho. Questões? Ainda temos 2 minutos. Temos uma ali. Prazer pela inconsciência. O prazer pela inconsciência. O prazer pela... sim, é enorme. É uma pulsão muito forte. A inconsciência não é um fator passivo. Não é tipo assim que uma coisa que acontece sem haver evolução. E pelo menos é o que eu noto em mim. Eu literalmente procuro atordoar-me. Aliás, temos várias indústrias que beneficiam do prazer da pessoa se estar inconsciente e não apreender. Mas eu faço por ignorância, só porque naquele momento atordoar-me parece mais satisfatório do que estar consciente. Mas isso ocorre sempre nos momentos em que eu estou menos desperto. Nunca me aconteceu assim, estar mesmo centrado e atento e equilibrado e dizer assim, agora está mesmo a apetecer atordoar-me. Não é nesses momentos. Aquilo normalmente há momentos em que há clareza, etc, etc, e depois, como está tudo bem, eu começo a deixar de fazer todas as coisas que me levam a estar tudo bem, e a coisa começa a derrapar. E vai havendo menos energia física, porque provavelmente ando a esticar a corda, deitar mais tarde e acordar mais cedo, a querer fazer cada vez mais coisas, porque estou tão bem. E depois, como há menos energia física, também há mais cansaço, e com esse cansaço há menos consciência, e aí começa o outro processo. Primeiro eu estava a descrever o que seria uma espiral assim, subindo, e alargando no campo de consciência, mas isso requer prática, e depois quando começa a haver menos prática, começa uma espiral que vai descendo e apertando,
E aí sim começam a entrar os padrões do prazer de estar inconsciente. Que trabalhar demais, comer demais, beber demais, tudo, no meu caso, já repararam que eu tendo para o demais, não é? Eu só não faço uma coisa demais, que é dormir. De resto, a tendência é demais. Eu, sim, é isso que estás a falar, do prazer de ser. É uma espécie de... É como se a inconsciência estivesse associada à liberdade, de certa forma. Posso fazer o que quiser, posso... É giro que é só porque a pessoa não está consciente, porque na verdade nesse estado não há liberdade nenhuma. Claro. Sim, claro. Não é? O que está a acontecer é a pessoa está a ser meramente reativa, está só a dar aso às suas vontades, mas se olhar para as suas vontades, elas estão todas condicionadas. Há muito pouco espaço de liberdade de escolha. A pessoa está só a dar aso à sua pulsão. E separar um bocadinho depois, mesmo dando um bocadinho asa, essa pulsão de se atordoar, e se houver um rasgo de discernimento, mas isto está mesmo a ser satisfatório? O meu coração está apaziguado? Eu estou mesmo contente ao atordoar-me? E eu nunca dei por mim contente ao atordoar-me, nunca. É exatamente para não sentir o quanto está a doer que me parece que deixar-me inconsciente é mais prazeroso. Mas é só porque já está a doer. E eu estou a escolher, em vez de lidar com estar a doer, deixa-me cá pôr knockout, que assim pelo menos não tenho que lidar com isto. Mas eu acho que é esse o padrão que noto a acontecer do meu lado. Nessa vila, agora uma coisa completamente diferente, nessa vila idílica que um dia virá a ser Campo, os habitantes têm as suas necessidades básicas satisfeitas, ou poderão atingir, ou procurar preocupar-se, entre aspas, ou focar-se na atenção plena, se, por exemplo, se a fome, ou se os males, uma doença. Eu diria que é muito importante criar condições para que as necessidades básicas estejam atendidas, porque senão o principal foco da atenção vai estar em atender essas necessidades básicas, sem dúvida. A cultura, tanto secular quanto espiritual, depende de haver abundância. Em alturas de escassez, de muita escassez, não tendem a ser momentos de pulos de consciência. A pessoa olha para a história da humanidade e a expansão de conhecimento e também espiritual, se a pessoa reparar, acompanha também momentos de abundância. E eu sei que estamos numa crise, mas, meus caros, haja abundância, mesmo em crise, ainda há muita, muita abundância deste lado do mundo. Muita abundância. Para uns mais do que para outros, sem dúvida. Mas, para mim, nesta sala, eu diria que temos provavelmente todas as necessidades básicas atendidas. Eu tinha um mestre que dizia: o problema na vida espiritual não é não ter o que precisamos, é ter o que queremos. Eu, no meu caso, não tenho dúvida nenhuma que é, de facto, eu tenho tudo o que preciso, o único problema é aquilo que eu quero. O que preciso está mais do que atendido. Mais coisas? Posso? Sim, e depois vou aqui. Eu recordei, quando levantei a questão de estar em relação plena na relação com o outro, eu recordo que é mais a questão de estar, por exemplo, imagina, com alguns familiares ou com alguns amigos, pessoas que eu gosto muito, e que não estão no estado de atenção que eu noto que não estão, e então a coisa resvala para a reação em vez de uma resposta. E depois é a questão da minha resposta. Eu noto que ou me afasto ou fico mais silenciosa, ou não é? Ou tendo a afastar-me, mas não quero, porque são pessoas que eu gosto. Então aí, para não gerar conflito, a questão é, ok, eu estou a praticar ou a procurar estar atenta em relação e porque quero conectar com o outro. A questão é que
é desafiante, não é? É desafiante e às vezes, sem querer, porque quer aceitar e acolher o outro, ok, está a fazer o melhor que pode e eu também estou a tentar fazer o melhor que posso. Como é que a gente conecta às vezes num estado de mais consciência ou menos mais inconsciência, às vezes é complicado. É giro que aquilo só nos está a incomodar porque está a suscitar algo em nós que nos é desconfortável e inaceitável. Por isso não tem muito a ver com o outro. Tem mais a ver connosco. Não, quando isto acontece, okay, o outro está a estimular, é o estímulo, sem dúvida. Mas a reação tem a ver com aquilo que eu considero importante, mas que de alguma maneira não está a ser atendido. E daí eu tenho uma experiência de desconforto. E o que eu preciso atender é aqui que a atenção plena é mesmo necessária. Eu preciso empatizar consigo. Põe a máscara, aquela coisa do avião, não é? Primeiro põe a máscara em si, então dá por si a reagir com o outro, é muito difícil. Agora deixa-me cá empatizar com esta pessoa que me está mesmo a irritar. Não, você traz a atenção para si, empatiza consigo, vê quando é o botãozinho que está a ser pressionado. Tipo, o que é que eu estou para aqui a dizer? O que é que eu estou a sentir? Raiva, ok. Por isso é do julgamento. E que mais é que eu estou a sentir? Às vezes eu estou-me a sentir um bocado à parte. Eles são todos ali na galhofa e eu não consigo. Então o meu desconforto não é estarem na galhofa. Na verdade o meu desconforto é eu estou-me a sentir à parte. Eu não estou a encontrar maneira de conectar com. E quando honramos o que estamos a sentir, já não precisamos tanto que o outro seja diferente para não estarmos a sentir o que estamos a sentir. E é um grande desafio, é mesmo um grande desafio, mas é muito fértil se trouxermos atenção plena ao que é que está para ali a acontecer. E claro que pai, mãe, irmãos, maridos e filhos, esses são particularmente férteis. Eu já há uns bons anos, e agora ainda mais... de uma forma mais incisiva, estou a usar a relação com a minha filha para entender-me melhor. Há certas coisas que são despoltadas na relação com ela que não acontece com mais ninguém. E, obviamente, é na relação com ela, mas o dedo está definitivamente a apontar para mim. E tem sido um trabalho árduo, não é uma coisa, mas não por ela. Tem sido um trabalho árduo pelo quanto da minha própria vida não foi reconhecida e acolhida e atendida e digerida e finalmente largada. E é incrível quanto aqueles que nos são próximos estimulam esses campos de inconsciência à volta dos quais a pessoa acaba por se definir e achar que é. Deixa eu ver se eu consigo aclarar o que eu acabei de dizer. Parece-me vir ao mundo não é fácil. Não é? Aquela coisa de ser expelido cá para fora não é fácil. E daí para a frente também não é fácil. E dá uma sensação que por vezes é muito mais difícil do que conseguimos abarcar com as capacidades cognitivas e emocionais e de sistema nervoso que temos quando vimos ao mundo e somos relativamente pequenos. E nessa disparidade entre a complexidade da vida e a intensidade do que acontece e a vulnerabilidade daquela vida que está logo no início, dá uma sensação que desenvolvemos uma série de ideias daquilo que somos, ideias, entre aspas, crenças em relação ao que somos,
que são frutos de muita inconsciência. Inconsciência perante a dor, de precisar de não sentir aquela dor, e as crianças têm o sistema, hoje em dia sabe que o nervo vago dorsal é a parte do nosso sistema nervoso que é responsável pela experiência de congelamento, de dissociação, de congelamento até mesmo da pessoa ficar sem resposta, e isto cá dentro calar-se. E é incrível, nós temos a partir dos anos 50, não é? Com o doutor, não é, Spock ou não sei o quê, que dizia, boa ideia, deixa a sua criança chorar, ela depois cala-se. O que acontece aí é o nervo vago dorsal, como o propósito é manter aquele organismo vivo, chega a um pico de sofrimento da ativação tal que o nervo vago dorsal, para salvar a vida, entra em ação e a criança cala-se. Pronto. O que ela acabou de fazer teve a experiência de dissociação. O seu corpo está em dor, mas deixa de reagir a essa dor e deixa de sentir, e temos hormonas que fazem esse trabalho, e a pessoa desenvolve, isso é só um episódio, desenvolve uma série de crenças em relação ao que é, tanto pela evitação de dores, que é mais do que consegue abarcar, como por uma distorção do que é que se passa, porque vem ao mundo, os primeiros anos a pessoa está mesmo a achar que nem tem, primeiro ano nem consegue fazer a separação entre si e o mundo, não é? A mãe é um prolongamento de si próprio, e depois, mesmo a seguir, ainda é muito egóica a perspectiva do mundo, é como se tudo fosse por sua causa. Os pais estão contentes por sua causa e ele sente-se muito contente, mas se os pais estão tristes, a criança também de alguma maneira põe-se como sendo parte da tristeza do pai, do stress e da agitação, e a pessoa desenvolve aqui uns modelos de nós próprios que são fruto de muita ignorância, inevitavelmente. E é fácil depois passar a vida a repetir esses padrões que foram aprendidos quando havia pouca consciência. E pronto, e a pessoa gera muito sofrimento para si e para os outros. Mas na relação com estas pessoas que não são próximas e que parece que enfiam o dedo de vez em quando e a pessoa automaticamente dá por si a disparar, aquilo são pequenas pérolas que ali estão. Podem ser mesmo úteis, a pessoa usar esses momentos para depois ter um momento à parte, deixa cá investigar bem o que é que está para aqui a acontecer, o que é que eu me estou a dizer, o que é que eu estou a sentir, o que é realmente importante para mim nesta situação. E é muito, muito, muito interessante, muito interessante. E digo-vos, e acho que há um nível, eu evitei procurar qualquer apoio terapêutico porque não tinha de todo confiança nos modelos terapêuticos que tinha encontrado até então. E dá 1 ano e meio para cá encontrei um modelo com o qual estou confortável e estou um bocadinho convencido que talvez, não para todos, mas para a maior parte das pessoas, há certas experiências em que a inconsciência está tão enraizada, a dissociação que a pessoa tem em relação a si está tão enraizada que ajuda a ter um apoio exterior, ter um terapeuta. Por isso não é uma coisa que eu faça muito, mas está-me a dar imenso gozo poder confiar o suficiente em alguém, ter um modelo que também confio e poder, deixa cá ver o que é que está, e a coisa desdobrar. E tem sido mesmo surpreendente. Eu estou embasbacado o quanto daquilo que eu acho que sou é só essencialmente fruto de inconsciência. Evitação. A pessoa anda para aqui a evitar-se. E o treino da atenção plena é exatamente um convite para a pessoa descobrir que não tem que se evitar. E não tem que evitar o outro também, o que é muito bonito. Sadhu, sadhu, sadhu.